Olá, eu sou Jarles Pereira, missionário da comunidade Canção Nova, e você está no Diário Espiritual. Vamos fazer juntos? Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículos de 1 a 4. Entretanto, haviam descido alguns da Judéia e começaram a ensinar aos irmãos: se não vos circuncidardes, segundo norma de Moisés, não podereis salvar-vos. Surgindo daí uma agitação e tornando-se veemente a discussão de Paulo e Barnabé com eles, decidiu-se que Paulo e Barnabé e alguns outros dos seus subiriam a Jerusalém aos apóstolos e anciãos para tratar da questão. Despedidos afavelmente pela igreja, atravessaram a Fenícia e a Samaria, narrando a conversão dos gentios e causando grande alegria a todos os irmãos. Chegados a Jerusalém, foram acolhidos pela igreja, pelos apóstolos e anciãos, e relataram tudo o que Deus fizera por meio deles. Palavra do Senhor, graças a Deus. Circuncisão em crise. Não entre os judeus, de raça e religião, mas entre os judeus de raça convertidos ao cristianismo. E aquilo que talvez para nós seja muito fácil de entender hoje, não era na época dos apóstolos, nesse tempo da igreja. Por isso é uma crise que vai dar início ao primeiro concílio da igreja, o concílio de Jerusalém, que são os versículos que vêm em seguida, e vem uma grande decisão importantíssima e que não deixou de ser polêmica. Tem muita gente hoje que é estudada. E aqui eu estou fazendo um comentário sem querer julgar ninguém, mas apenas trazendo para você e para mim mesmo, porque isso Deus fala no meu coração agora, que a gente precisa confiar que o Espírito Santo governa a igreja. Ainda que a gente não concorde com tudo o que acontece, com todas as decisões que são tomadas. E a gente levante bandeiras e ache que tem que ser daquele outro jeito, porque sempre foi, ou porque outro disse que era de outro jeito há um tempo atrás, enfim. Há situações na fé que não mudaram e não mudarão jamais. Mas há outras que sim, podem mudar. Por quê? Porque não afetam a essência daquilo que é a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo e que a igreja guarda com a própria vida. E não é o caso da circuncisão, mas para alguns era. E por isso deu muita confusão, muito problema. E aqui, olha só o que diz na carta, dos Atos dos Apóstolos, no livro. Os irmãos que vieram da Judéia, ou seja, Jerusalém, da região lá, da Judéia, a igreja mãe, e aqui diz a carta aos
ou Atos dos Apóstolos, na nota de rodapé, que eram pessoas do círculo de Tiago, Tiago maior. Tiago não queria que se fizessem que houvesse essa realidade de batizar sem circuncidar os pagãos que eram convertidos. Como assim? Eles vão receber todas as graças, todas as bênçãos e não vão abraçar a lei de Moisés, que é a base do que nós temos hoje. E como assim a base? Porque os profetas dão testemunho de Jesus Cristo. Então, eles não podem entrar para comer a sobremesa sem almoço, né? Por assim dizer. Eles precisam observar a lei. Só que não foi esse o movimento que Deus fez. Esse era um movimento lógico humano. Então, Tiago estava errado? Não, não estava errado. Tiago só não conseguia ver tudo ainda. O que Deus estava preparando, e nós vamos perceber isso durante o concílio. Mas enquanto o concílio não acontece, tem o quê? Tem a controvérsia. Por quê? Porque os irmãos desceram e foram lá para poder tirar satisfação. Falaram assim, olha, o pessoal está se convertendo, mas está errado. Está faltando coisa na fé deles. E olha só, ao mesmo tempo que acontece essa situação que, à primeira vista, a gente pensa, poxa, esse pessoal parece o fariseu, né? Que fica ali cobrando normas e tudo mais. Não. Não parece o fariseu. Eles desceram para exigir algo que acreditavam veementemente, piamente, que era necessário para a salvação. Por quê? Porque isso os tornava descendentes da promessa junto com o povo judeu. Não era isso que era a promessa de Deus? Sim, na carne, que fosse feita uma aliança através da circuncisão, fora as outras observâncias todas. Só que a novidade é que, assim como o sacrifício foi substituído de touros, bois e todos os outros, por um único feito por Jesus Cristo, a circuncisão também foi substituída por uma nova aliança. Só que isso não era claro para eles. Como se tornou claro para nós, porque a igreja já tem 2000 anos. A gente recebe uma fé que já foi testada, provada. Mas ali as coisas estavam entrando no eixo de Deus. E esse Evangelho do Espírito Santo, como é chamado também o livro dos Atos dos Apóstolos, vai acontecendo e o Espírito Santo, com a igreja reunida, vai moldando todas as coisas. Por isso que muitas vezes a gente vai ver que o Espírito Santo e nós decidimos. Por quê? Porque eles tinham uma visão, mas eles começaram a entender, a gente não pode decidir nada sem o Espírito Santo. Não dá para fazer sem rezar. Não dá para dizer, eu já sei o que tem que fazer. Eu preciso da assistência do Espírito Santo. E é isso que eles fazem. Quando esses judeus chegaram lá, eles começaram a discutir com Paulo e Barnabé. Claro, Paulo e Barnabé tinham acabado de chegar daquela missão maravilhosa. Paulo quase morreu apedrejado porque estava pregando não só para os judeus, mas também para os gentios. E agora vem o pessoal todo bonitinho, limpinho, sem uma cicatriz no rosto. Nunca levou uma pedrada por causa de Jesus, para dizer que agora aqueles homens precisam ser circuncidados. Aí Paulo e Barnabé disseram, não é assim não. E começou a crise da circuncisão. Graças a Deus, aqueles homens se entenderam e enviaram Paulo e Barnabé e muitos outros para Jerusalém, para se encontrarem com os apóstolos e os anciãos e discutirem isso. E lá eles puderam dar testemunho de tudo aquilo que tinham visto Deus fazer entre os gentios, entre os pagãos. Será que nós temos essa disposição de coração para as mudanças que o Espírito Santo promove em nossa vida? Porque ele promove essas mudanças em nossa vida também, particular.
Como isso acontece? De diversas formas. Às vezes a gente muda o rumo de uma decisão por causa de uma música que escuta, por causa de uma pregação. Estava tudo preparado para uma coisa e a gente ouve algo, ou vê algo, ou sonha com algo, que a gente percebe, poxa, isso está estranho, só pode ser de Deus. E exatamente essas coisas semelhantes às que eu estou mencionando aqui foram as coisas que nós vimos acontecer com São Pedro e que ele, nas próximas linhas, vai testemunhar também. Por causa da abertura ao Espírito Santo, por causa da ação do Espírito Santo, nós podemos mudar conceitos antigos e coisas que estávamos certas de que era a vontade de Deus, mas que não estavam completas. Aqueles judeus que viam da parte de São Tiago estavam certos de que, se não circuncidar, não pode ser salvo. Por quê? Porque a circuncisão é a garantia da promessa. Simples assim. E se olharmos só de maneira carnal, eles não estão errados. No entanto, Jesus fez batizar na água e no Espírito a nova circuncisão. Uma marca indelével, ou seja, ninguém nunca, jamais poderá tirar essa marca do batismo da vida de alguém que é legitimamente batizado. Então, aqui está a nova circuncisão. E no lugar dos sacrifícios de animais, aqui está a cruz, a paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor. A nova e eterna aliança chegou, mas a igreja está entendendo isso aos poucos. E que essa realidade de nova e eterna aliança atinge o mundo inteiro desta maneira, desta forma, de uma forma nova. Paulo ainda vai ter muito o que pregar a respeito dessa realidade. Vamos anotar no nosso diário? Não tem promessa, nem ordem, nem princípio eterno nesse trecho, mas qual a mensagem de Deus para você hoje? E como colocar isso em prática na sua vida? Anota no seu diário e vamos lutar para viver. Se você é novo aqui no canal, está convidado a se inscrever, acionar o sino da notificação, deixar o seu like, porque o seu like evangeliza, e nós vamos juntos, com a graça de Deus, fazer a Bíblia toda, com o método A Bíblia no Meu Dia a Dia, de Monsenhor Jonas Abib. Aqui na descrição desse vídeo tem o passo a passo por onde você deve começar a fazer o seu diário espiritual. Se você gostou do vídeo, gostou do método, está aprendendo pela primeira vez aqui, ou você já faz sempre e ainda não compartilhou com aquelas pessoas e ainda não evangelizou aqueles outros, está feito o convite para que você faça isso. E vamos levar a palavra de Deus cada vez a mais corações. Que Deus abençoe você. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.